Ok, senhores. Professor Riane, mais uma vez aqui no Laboratório de Máquinas do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora. Nós vamos dar sequência aos nossos trabalhos, sequência aos nossos estudos, aqui agora trabalhando com a máquina de corrente contínua, operando como motor. Então, até agora, todas as nossas práticas, as atividades, as experiências que nós trabalhamos aqui na bancada, foi trabalhando com a máquina CC, operando como gerador de energia, produzindo energia elétrica, produzindo tensão elétrica em seus terminais. Agora nós vamos trabalhar com a mesma máquina, perceba que é o mesmo conjunto, né? Aqui nós temos um motor de indução de corrente alternada, um eixo comum, e nós temos aqui a nossa máquina CC. A diferença agora é que essa máquina, ela vai trabalhar, ela vai operar como motor. Ou seja, o que muda, né, na máquina quando ela deixa de operar como gerador e começa a trabalhar, a operar como motor? O que muda é o fluxo de energia. Enquanto o gerador, a energia sai da máquina e agora com o motor nós vamos levar o fluxo de energia para dentro da máquina. Uma vez que isso acontece, o eixo do motor começa a girar com um certo torque. E aí é a característica, né, de operação de um motor elétrico. Você leva energia, você alimenta esse motor elétrico para que ele produza, né, no seu eixo um torque elétrico. E esse torque a gente utiliza para as mais diversas aplicações de processo e aplicações industriais. Ok? Beleza? Bom, se a gente for ver aqui, meninos, um diagrama simples de um motor, né? Eu tenho um motor, uma máquina de corrente contínua que eu quero operar com um motor, tem uma caixa de ligação e eu tenho que alimentar essa máquina CC, que vai trabalhar como um motor, com uma fonte de corrente contínua, uma fonte VCC. Então, o nosso objetivo aqui, e na bancada nós temos aqui, ó, nossa alimentação próximo de 127 VCC na bancada. A ideia é a gente pegar uma fonte VCC, alimentar o motor e ver o funcionamento desse motor operando agora aí, né? Como eu disse, essa máquina operando como motor. Só que tem um detalhe, a grande dúvida é, né, qual é a dúvida que a gente fica? Opa, como é que eu levo essa alimentação para o motor? Como é que eu ligo nos terminais do motor? Lembram, os senhores, que nós temos terminais A e B de armadura, A de armadura, que aqui as escovas, onde estão as escovas aqui da máquina, né? Aqui as escovinhas estão lá dentro, aqui uma escova aqui, a outra escovinha, tá por aqui, ó, a outra escova. Então aqui eu levo a alimentação para dentro, lá dentro do rotor, na armadura. E nós temos os terminais C e D, C de campo, os enrolamentos de campo, que produzem o norte e o sul dentro da máquina. Então no estator, né? Eles estão nos pacotes aqui do estator, que fornecem toda a energia magnética para o motor, né? Todo o pacote magnético para o motor. Então nós temos, na verdade, os terminais A e B, que são os terminais de armadura, e nós temos os terminais C e D, que são as bobinas de campo. Então não é simplesmente levar a alimentação da fonte para o motor. Eu tenho que saber aonde vou fazer as conexões. A e B, C e D. Como é que funciona isso? Como é que eu alimento a armadura? Como é que eu alimento o campo? Né? Como é que a gente funciona? E a gente vai lembrar que, assim como gerador, nós podemos alimentar essa máquina com excitação independente, com excitação shunt, com excitação série e ainda com excitação composta. Então, tudo que vocês viram lá na teoria, na disciplina, lá na parte teórica, com relação à alimentação do campo, alimentação da excitação para a máquina CC operando como gerador, também vai ser válido aqui para o nosso motor, ok? Nós vamos trabalhar aqui no laboratório, nós não temos enrolamento série, né? Nós só temos enrolamento aqui, ó, que eu posso alimentar de forma independente ou posso trabalhar com alimentação shunt. Então nós vamos ficar limitados a essas duas conexões. Mas não tem problema, já dá para ver bastante coisa utilizando, né? Dá para fazer bastante experiência utilizando essa característica da máquina. O que nós podemos aqui, quando nós pegamos essa máquina, os terminais A, B, C, D e abrimos num circuito elétrico, eu tenho aqui a minha fonte que está na minha bancada e a ideia é levar a alimentação. Aqui é uma fonte excitação independente, então eu vou ter uma fonte independente, eu vou alimentar o campo independente da armadura. Vocês vão ver que vai acontecer algo muito interessante, porque na hora que eu levo a alimentação da minha fonte CC para a armadura, terminais A e B, se nós ligarmos isso daqui, a máquina não vai funcionar. Se eu tiver somente alimentação na armadura, significa que os terminais C e D não estão sendo alimentados, a máquina não tem excitação.
Ora, uma máquina sem excitação não serve para nada. Lembra dessa frase que eu vivo repetindo ao longo das experiências? A máquina tem que ter excitação. Vamos ver, fazer uma experiência aqui, ó. Vou ligar, liguei, 127, a máquina aparenta um zumbido, o eixo um pouco travado, ela vai esquentando, não girou o eixo, nada aconteceu. Por quê? Faltou excitação para a máquina. A máquina faltou alimentar os terminais C e D, faltou alimentar o circuito de campo da máquina, os terminais C e D, que são os circuitos de campo. Então agora, se eu trocar, eu vou tirar a alimentação da armadura e vou alimentar apenas o campo. Então eu vou somente excitar a máquina, mas não vou alimentar a armadura. Querem ver? Pronto, a máquina está excitada, existe um campo magnético formado dentro da máquina, alta excitação, porém nada aconteceu. O eixo também não girou, nada aconteceu. Por quê? Porque agora eu alimentei apenas os terminais C e D. Ora, para alimentar a máquina com excitação independente, nós vamos ver que a mesma alimentação, a mesma conexão shunt, eu tenho que alimentar tanto a excitação quanto a armadura. Então eu tenho que levar a corrente elétrica, eu tenho que levar a energia, eu tenho que alimentar os terminais A e B, C e D. Então eu vou usar mais 2 cabos aqui para mostrar para vocês que eu vou pegar a alimentação, vou ligar mais um par de cabos aqui, vou tirar da mesma fonte, aqui onde eu estou conectando é a minha fonte, ok, senhores? Deixa eu esticar os cabos aqui. E nós vamos conectar. Agora nós temos 2 cabos azuis que eu vou levar aqui para a armadura. Os 2 cabos azuis estão indo para a armadura, conectados, saem da minha fonte, e eu conectei mais 2 pretos. Esses eu vou levar agora para alimentar a excitação, os terminais C e D. Então agora eu vou alimentar aqui, ó, os terminais C e D. Deixa eu desembolar os cabos aqui, para ver se vocês conseguem observar da melhor forma. Ok. Então, o que nós temos aqui, ó? Os terminais A e B azul, C e D preto. Esses 4 cabos estão saindo do mesmo ponto, estão saindo da mesma fonte aqui, ó. Ok? Está um pouco embaçado. Estão saindo da mesma fonte aqui. Eu no desenho que eu fiz aqui, ó, a mesma fonte, eu levo um cabo para o A, um para o C, um para o B e um para o D. Um cabo preto e azul estão indo aqui para o A e C, e o outro par B e D. B e D aqui. A e C, B e D. Ok? Então agora, na hora que eu ligar essa máquina, o eixo vai começar a girar. Notem que eu coloquei aqui um adesivo, né, reflexivo, que na hora que eu for medir o número de rotações por minuto, eu uso o medidor laser. O laser, na hora que ele reflete nessa faixinha aí, nesse pedacinho aí, né, de faixa reflexiva, é a partir daí que ele consegue mostrar o número de rotações por minuto. Então, na hora que o eixo girar, cada vez que ele refletir, o laser é uma rotação completa, né? É assim que funciona esse medidor de rotação que nós vamos usar já já. Na hora que eu começar a ligar a máquina aqui, na hora que eu ligar a minha fonte, agora o motor deve funcionar, porque agora eu alimentei A e C com o mais e o menos com B e o D, ok? Vamos ver se isso vai funcionar? Ok, o motor está girando, ele está no meu sentido aqui, é o meu sentido horário, com esse tipo de ligação. Vou parar para ver se vocês conseguem. Vamos ver a rotação dele aqui, ó. Quer ver? Se a gente consegue pegar. 1.327, 1.326 rotações por minuto. Olha lá, 1.324, está oscilando um pouquinho aí. Ok? Então ele está pegando a medição ali em torno de 1.325 rotações por minuto. Vou desligar a fonte, o motor vai desacelerar, vocês vão ver o sentido de giro dele aqui, ó. Ele estava nesse sentido de giro, meu sentido anti-horário aqui. Como é que eu faço, senhores, para trocar, para alterar o sentido de giro desse motor? Basta
alternar, trocar a polaridade, por exemplo, da armadura. Vamos trocar a polaridade da armadura aqui, ó, troquei a polaridade da armadura. Se a gente ligar agora a máquina, ele estava girando para cá, no meu sentido horário, ela deve alternar o sentido. Vamos ver? Ah lá. Girou no outro sentido agora. Mudou o sentido de rotação. Vou desligar para vocês verem. Ele está no meu sentido aqui anti-horário. Ah lá, girou para a minha esquerda, sentido anti-horário. Ou seja, na hora que eu troco os terminais, a polaridade da armadura, ele troca o sentido de giro. Se eu trocar os terminais do campo, a mesmíssima coisa. Ele também troca o sentido de giro, ó. Então ele vai inverter de novo o sentido de giro. Troquei, cruzei aqui os terminais, a polaridade do campo, ele vai voltar a girar no sentido, para a minha direita aqui, no sentido horário. Vamos ver se ele vai girar no sentido horário? Vamos ver. Olha lá. Perfeito, voltou a girar no meu sentido horário. Então percebam que a cada vez que eu troco de polaridade ou a armadura ou o campo, o sentido de rotação do meu motor vai ser alterado. Então é muito simples a gente alterar o sentido de giro de uma máquina de corrente contínua operando com o motor, basta trocar a polaridade ou da armadura ou do campo. Se eu trocar das duas ao mesmo tempo, nada acontece, né? Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Então, se eu trocar de uma única vez, né, simultaneamente a polaridade da armadura e do campo, nada ocorre, né? Porque eu dei uma dupla inversão de sentido de giro que acaba voltando para o mesmo lugar, ok? Então, se eu quisesse trocar o sentido de giro, basta eu inverter os terminais ou da armadura ou os terminais do campo. Mas observem uma coisa, senhores. Eu peguei aqui da minha fonte e estou alimentando a armadura e o campo. O negativo, a armadura e o campo. Ora, se é o mesmo ponto, eu não preciso tirar aqui da minha fonte. Eu posso fazer uma conexão, eu posso simplificar esse circuito, do A levar direto para o C. Aqui tem uma resistência de ajuste, que é essa daqui, que já já nós vamos usar. Por enquanto ela está fora do circuito. Então ela está fora, como se não existisse. Se eu ligar o A com o C e o B com o D. Então, se eu quiser alimentar esse motor, e aí olha que interessante, a conexão em excitação independente se torna o mesmo circuito da máquina ligada com excitação shunt. Então, prestem atenção, né, uma observação importante, no caso da máquina CC operar como motor, exclusivamente como motor, isso não vale para gerador, ok? Como motor, a ligação de excitação independente tem o mesmo efeito da excitação shunt, porque afinal de contas, o mais está indo para o A e para o C, eu posso pegar o C, olha o pontilhado aqui, ó, fazer a ligação direta, eu levo a alimentação da fonte para o A e do A eu puxo direto para o C. Eu levo a alimentação da fonte para o A, ao A aqui, isso tudo aqui é A, né? Essa barra toda aqui é A, e do A eu levo direto para o C. Imaginando que não tenha resistência de ajuste no campo, né? A mesma coisa, eu levo a alimentação negativo para o B, e do B eu levo direto para o D de dado. O B de bola pode ir direto para o D de dado. Ora, o B de bola pode ir direto para o D de dado. Então, eu levo a alimentação do negativo para o B, do B eu puxo aqui para o D. Como é que ficaria isso trocando em miúdos, né? Como é que eu saio, então, da excitação independente e levo para a excitação shunt, que é a mesma coisa quando nós trabalhamos com o motor? Basta, pessoal, eu fazer isso daqui, ó. Eu vou tirar o preto fora, desconectei, ok? E agora eu posso usar aqui um jump e puxar simplesmente do B para o D e do A para o C. Eu vou trocar a ordem aqui na fonte, tirar o preto fora da jogada. Pronto, os cabos pretos estão desconectados, os azuis estão na fonte, estão apenas azuis conectados, que estão chegando no A e no C. Deixa eu ver se vocês conseguem observar aqui. No A e no C. Aí eu derivei ao shunt aqui agora, para B e D. É a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Se eu ligar aqui o meu motor, eu vou ter as mesmas 1.300 e alguma coisa rotações por minuto. Querem ver? Olha lá, 1.330, 1.325, em torno disso daí. Ok?
Então agora, só para mostrar que a conexão com excitação independente, quando eu uso a máquina CC como motor, é a mesma conexão shunt. Basta eu pegar aqui A com A, jogar no C, vou mostrar melhor, peguei o A, joguei no C, peguei o B, joguei no D. Alimentei o meu campo agora, né, de forma paralela com a armadura. Já estava o paralelo formado aqui. Perceba que o campo já estava em paralelo com a armadura. O ponto aqui é o mesmo. Isso é característico do circuito em paralelo, né? Quando eu tenho os pontos de entrada e saída comuns, iguais. Então, esses pontos A e C são o mesmo, B e D são os mesmos. Eu posso afirmar que esse trecho do circuito de campo está em paralelo com a armadura. Eu posso redesenhar o circuito dessa forma, colocando ele em paralelo com a armadura. E a fonte aqui. Perfeito? Tranquilo até aí? Essa é a primeira parte que a gente gostaria de mostrar. Mas nós vimos, na hora que nós ligamos o motor, que ele está trabalhando com uma rotação em torno de 1.324, 1.330 RPM, rotações por minuto, né? E como é que nós podemos controlar essa rotação? Eu posso aumentar, eu posso diminuir? Quais são as formas que nós temos de controlar a velocidade de um motor CC, de um motor conectado corrente contínua? Eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Que uma das formas nós vamos tratar hoje, semana que vem nós trataremos a outra forma de controlar, que é através do controle do fluxo. Ok? Aqui nós não iremos controlar o fluxo, nós iremos inserir uma resistência adicional, uma resistência de ajuste, junto com o ramo, com o circuito da armadura. Então eu vou alimentar o meu motor CC, ou estação independente, é a mesma coisa que nós vimos. Nós não vamos ter essa resistência de ajuste aqui agora, até riscar ela, não tem, ok? Nós vamos usar a resistência de ajuste, que é esse reostato aqui, que vai de 0 a 1000 ohms, nós vamos utilizá-lo na armadura em série com RA. O que é o RA? É a própria resistência interna dos enrolamentos de armadura que tem dentro da máquina. Tá lá dentro, né? Então nós vamos inserir uma resistência em série com as escovas lá. Esse RA está dentro das escovas, aqui dentro. Nós vamos inserir uma resistência adicional. Qual o objetivo dessa resistência adicional? A alimentação que vai chegar na minha máquina vai ficar constante no campo, em torno de 124, 120, 130 volts, vai ficar constante aqui. E a parte da tensão que vai para a armadura, eu vou colocar uma resistência de ajuste, uma resistência adicional, para diminuir a tensão que vai para a armadura. Então, eu mantenho a excitação constante e agora eu vario a tensão sobre a armadura. E nós vamos ver que com menor tensão, menor vai ser a corrente. Nós temos uma corrente de armadura que circula aqui, não é isso? A corrente diminui e o torque vai diminuir também, a velocidade vai diminuir. Tem até uma expressão que nós utilizamos, completa, para analisar tudo que impacta na velocidade do motor, e a resistência da armadura é um dos fatores, que dividido por esse fator vezes o torque, ela entra no cálculo da velocidade do motor. Se eu aumento a resistência, essa parcela toda matemática aumenta e ela está subtraindo dessa outra parcela. Então, a parte que eu vou subtrair, ela cresce. Se a parte que eu vou subtrair da expressão total cresce, a velocidade do motor diminui. A subtração aqui, essa parte que eu vou subtrair vai aumentar. Se a parte que eu vou subtrair vai aumentar, a velocidade final vai diminuir. Então, o que a gente pode afirmar? Que sempre que eu introduzir uma resistência adicional, uma resistência de ajuste no meu circuito em série com a armadura, na hora que a resistência aumenta, essa parcela que vai subtrair também vai aumentar, a minha resistência RA', que é a soma das duas, né? É o série das duas aqui, ó, associação em série das duas, vai aumentar também. Se aumenta, a corrente diminui, o torque diminui e, na verdade, você vai ter um efeito de redução da velocidade do motor. Cada vez que eu aumentar essa resistência adicional que eu acrescentei no meu circuito, eu subi ela, eu mexi nela aqui para aumentar, mas vai reduzir a velocidade do meu motor, mas a velocidade tende a cair. Aumentei a minha resistência, o meu reostato, aumentei a resistência total da armadura, a velocidade vai diminuir. Ok? Vamos ver isso na prática e se isso vai funcionar, né? Então, o resumão da história é que o aumento da resistência de armadura provoca diminuição da velocidade do motor. Não é uma técnica muito boa. Por quê?
Porque na hora que eu acrescento uma resistência aqui na armadura, eu estou colocando uma resistência a mais no meu motor, as perdas do meu motor vão aumentar, vão subir muito. Né? Eu estou controlando a velocidade através da inserção de uma resistência. Tem um efeito Joule sobre ela. R de ajuste, que eu acrescentei, né, o adicional, vezes I ao quadrado. Então, a corrente da armadura ao quadrado, vezes essa resistência, vai me fornecer as perdas que essa resistência vai me trazer para o motor. Então, quer dizer que a eficiência, né, as perdas vão aumentar bastante. Né, a minha qualidade de energia, questão de eficiência energética, vai piorar bastante. Então, eu consigo controlar a velocidade, mas não é um método mais adequado, justamente por conta do aumento expressivo das perdas. O que a gente faz muito hoje em dia é usar um circuito conversor de corrente contínua para corrente contínua, que a gente consegue reduzir a tensão sobre a armadura sem usar a resistência. Vocês vão ver isso melhor no próximo módulo, tá? Ok? Bom, mas vamos fazer a conexão aqui então. Como é que nós faríamos, né? Desligar aqui o equipamento. Como é que nós faríamos então essa conexão aqui? Eu tenho que introduzir essa resistência de ajuste em série com a armadura. Então, ao invés, vou desconectar aqui, ó. Ao invés de eu levar direto a alimentação, ao invés de levar a alimentação direto para o ar, tem que antes entrar para resistência de ajuste. Então, olha só, eu vou pegar do meu painel aqui, vou levar a alimentação do painel para resistência de ajuste, ok? Vai sair da minha resistência de ajuste ou resistência adicional, agora que eu vou levar lá no meu A. Pronto, cheguei no A. Eu saí do mais, entrei na resistência, saí da resistência, entrei no A. Saí da fonte, entrei na resistência de ajuste aqui, saí e consegui entrar aqui no A, beleza? Se a gente for ver aqui agora, lá o B continua conectado com o D, que vai no negativo da fonte. Vamos ver aqui, ó, o negativo da fonte, ele vai, vou mudar aqui, ó. Conectei o negativo da fonte, que está indo lá no B, e o B, fiz um jump, né? Eu jumpei com o D. Então, cheguei o negativo da fonte aqui no B, deixa eu dar um ok, cheguei no B, e o B eu joguei para o D. Falta alimentar o C, ok? Como é que a gente vai alimentar o C? O C, pessoal, eu posso pegar a alimentação do C, ela vem direto da fonte para o C. Pode vir direto da fonte até o C. Então, vamos pegar aqui o mais da fonte. Liguei o mais da fonte, que vai direto aqui no C. Tinha até um cabo. Posso até usar um outro cabo aqui. Deixa eu ver. Então, nós vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, vamos repassar aqui para ver se a gente conseguiu entender. O mais da fonte entra no resistor de ajuste, sai do resistor de ajuste, vai lá na armadura no A. O C, que é o positivo do campo, está ligado direto aqui na fonte. E aqui agora eu tenho o negativo vindo no B, e o B jampeado com o D. Exatamente essa ligação que está representada aqui. O positivo entra no resistor de ajuste, sai do resistor de ajuste, vai no A. O mais também vem aqui no C, direto no C. Esse resistor de ajuste não está no campo, eu estou usando ele aqui na armadura agora, para controlar a velocidade, hein? Na outra semana nós vamos usar ele nessa posição, tá? E o negativo vai no D e vai no B, tudo junto aqui, ligado no negativo. Ok? Vamos ver se isso vai funcionar. Eu ainda acho interessante, vou ligar aqui o voltímetro para monitorar a tensão que vai estar na armadura. Então, vou ligar o voltímetro aqui na armadura para a gente conseguir monitorar a tensão que vai chegar na armadura aqui. Vou ligar na escala de
tensão, corrente contínua. Milivolts está mostrando aqui, tá, pessoal? Vamos ligar o painel para a gente ver como é que as coisas vão funcionar, ok? Bom, deixa eu ajustar aqui. O motor está girando, no meu sentido aqui, sentido horário, ok? Nós temos uma tensão aqui na armadura de 130,2 volts, por aí, joia? E agora, se o que a gente falou faz sentido, na hora que eu aumentar a resistência, em série com a armadura, a velocidade vai diminuir. Será que isso vai acontecer? Vamos ver aqui. Eu vou aumentar aqui, observem o motor lá. Eu não sei se vocês conseguem, pelo barulho, perceber que está diminuindo a velocidade. Estou aumentando a resistência. O motor está bem devagarzinho agora, ó, dá para perceber a oscilação dele, tá vendo? Uma velocidade muito baixa, com uma resistência já bastante inserida na armadura. Está bem devagarzinho o motorzinho lá, tá vendo? Se eu voltar aqui o nosso resistor, o motor vai acelerar, quer ver? O motor acelerou. Bom, vamos medir isso em RPM para a gente saber se realmente como é que as coisas estão acontecendo aí. Vamos ver se eu consigo medir aqui, ó. Primeiro, (1.340 aí, RPMs, ok? Agora eu vou mexer no meu reostato. Vamos ver para quanto que caiu a velocidade. – 1.025 rotações por minuto. Agora nós vamos colocar mais resistência no circuito. Vamos ver para quanto que caiu a velocidade. – 645 rotações por minuto. Vamos aumentar ainda mais a resistência. Vamos ver para quanto que vai a velocidade. 397 RPM. Está estabilizando ainda, ó. Na verdade, 382 rotações por minuto. Ok? Vou aumentar ainda mais a resistência. Ele vai demorar agora a estabilizar, porque ele vai diminuindo devagarzinho, na medida que tem a redução do torque. Vamos ver se a gente consegue pegar. Em torno aqui de 173 RPM, está vendo? 172, 173 rotações por minuto. Então, olha que interessante, como é que é fácil, isso é uma grande vantagem do motor de corrente contínua, que é a gente fazer o controle facilmente de velocidade através de um único reostato. Em máquinas de corrente alternada, eu já adianto que não é assim que funciona, não é tão simples assim controlar a velocidade de uma máquina CA, de uma máquina de motor de indução, por exemplo. Máquina CC, motor CC, vou desligar aqui. O motor de corrente contínua é muito fácil a gente fazer o controle de velocidade. Agora, o motor de corrente alternada não é tão simples assim. Na verdade, no motor de corrente alternada, a gente precisa de um equipamento, né, que se chama inversor de frequência. Eu preciso trabalhar na frequência da rede, aumentar, diminuir, para conseguir ter um controle de velocidade. No motor de corrente contínua, não precisa nada disso, é tudo muito mais simples, muito mais fácil. É uma grande vantagem, uma grande característica do motor de corrente contínua, é o seu fácil, simples e funcional controle de velocidade, que nós vimos aqui, alterando a tensão que está indo para a armadura. A tensão aqui, a tensão da excitação, permaneceu constante o tempo todo conectada aqui na minha fonte. A tensão da excitação permaneceu constante o tempo todo conectada aqui na fonte CC. O que eu variei aqui foi a tensão que está indo para a armadura. Então, na hora que eu faço a variação da tensão que chega na armadura, mantendo a excitação constante, eu consigo controlar a velocidade do motor.
Na próxima semana, nós vamos ver uma outra estratégia de controle de velocidade, que é mantendo aqui a tensão constante na armadura, mas variando agora a tensão no campo, na excitação, através do resistor de ajuste. Eu tiro ele da armadura e levo ele para o campo. É a nossa próxima prática da próxima semana. Perfeito, pessoal? Muito obrigado pela atenção, ficamos por aqui. Coloquem todas as dúvidas que tiverem lá no nosso fórum, né, e vamos em frente, acabar aquilo que nós já começamos. Em nome de Jesus, fiquem todos aí com a paz do nosso Salvador e até a próxima.